e dashboards, que será ministrado por Beatriz Caruso e Vitor Lacerda. Beatriz Caruso é estudante de administração da Universidade de Brasília, com mais de 2 anos de experiência profissional em desenvolvimento de estratégias de comunicação, análise de dados, inteligência de mercado, inovação e consultoria. Atual estagiária de inteligência de mercado do Conselho Nacional da Justiça e analista de marketing na ADIM Consultoria Empresarial. Vitor Lacerda é graduando em administração pela Universidade de Brasília e membro da ADIM Consultoria Empresarial. Agradecemos aos ministrantes e a todos que se inscreveram. Informamos que a atividade está sendo gravada e será disponibilizada no YouTube, no canal do Departamento de Administração. Além disso, pedimos que as perguntas sejam enviadas no chat e pedimos que todos os participantes desliguem seus microfones e câmeras. Lembrando, participem da nossa campanha de solidariedade. Nós estamos aceitando doações de roupas e de alimentos não perecíveis, e as doações podem ser entregues para a comissão organizadora no Auditório Verde da Face ou nos nossos pontos de coleta. Agora, passamos a palavra aos ministrantes. Beatriz e Vitor. E oi, gente, boa tarde. Vou começar a espelhar aqui para começar a nossa apresentação. Então, sejam bem-vindos ao nosso workshop de Power BI. Vocês conseguem enxergar minha tela já? Alguém pode confirmar, por favor? Ainda não. Tá carregando aqui, sim, tranquilo. Então, vou considerar que a maioria já está enxergando e vou dar a introdução ao nosso workshop. Perfeito? Então, já alinhando vocês de início, nossa perspectiva, nossa ideia inicial é trazer um pouco da teoria da ciência de dados aliada à prática do Power BI, que é uma ferramenta extremamente requisitada no mercado de trabalho e administração no momento. Então, nós não vamos trazer uma aula tão teórica e, ao mesmo tempo, nem tão focada na prática, porque a gente sabe que muita gente não tem toda essa noção de como funciona a ferramenta, do que é ciência de dados, caiu aqui meio que de paraquedas. Então, a gente acha importante fazer essa aterrissagem de vocês para depois partir para o conteúdo. Perfeito? Então, sejam muito bem-vindos ao nosso workshop. Estamos ministrando essa aula aqui com muito orgulho, muita honra, na 11ª semana acadêmica de administração. Estamos aqui em nome da ADM Consultoria. E quem somos nós? Vou começar me apresentando. Meu nome é Vitor Lacerda. Eu sou ex-gerente da ADM Consultoria. Eu fui membro durante 2 anos. Nesses 2 anos, eu ocupei os cargos de consultor de projetos e de gerente de projetos, no qual eu tive experiência em diversos projetos, pude praticar e compreender melhor o BI enquanto fiz parte do Squad do BI, é um comitê interno que a gente tinha para trabalhar a inteligência de mercado por meio de ferramentas de visualização de dados dentro da ADM. Então, foi uma experiência muito engrandecedora nesse sentido. Ademais, já tive experiências enquanto estágio no poder público, no ecossistema de startups. Também já tive experiência agora, que é a minha experiência atual, enquanto analista de projetos no Instituto de Contracultura, e venho aqui poder tentar compartilhar um pouco do que eu aprendi ao longo dessa jornada com vocês, e estou à disposição para qualquer dúvida, tá bom? Muito obrigado. Passo a palavra agora para a Bia. Então, gente, boa tarde para todo mundo. Eu sou a Bia, eu acho que muito da minha jornada é bem parecida com a do Vitation, do Vitor, no caso. Eu sou atual analista de marketing na DIM, mas eu realmente aprofundei tudo que eu sei sobre BI no squad do BI também. E atualmente também eu sou estagiária de inteligência de mercado no CNJ, então eu acabo que aplico muito BI no meu dia a dia, vejo a importância disso para a otimização dos demais processos do órgão. Então, é algo que é muito interessante aprender, é algo que está sendo muito requisitado no mercado, e eu acho que vocês vão adorar a aula. Vitation também é uma pessoa que sabe muito, que me ajudou muito nessa jornada. Então, é isso, gente. Ela tinha me dito que ia contar uma história curiosa sobre essa questão do BI, mas que bom que ela não teve a coragem. Eu não queria te humilhar, mas se quiser que eu explique. Não teve a coragem de contar. Não, eu vou explicar, então. Gente, basicamente, eu aprendi BI porque eu e o Vitor, a gente estava concorrendo por uma vaga, e na teoria o Vitor já era o expert, ele já sabia de tudo. E, mano, eu não sabia de nada, só que, pô, se a vaga pedia Power BI, eu coloquei no currículo que eu sabia Power BI, tipo, nunca nem tinha baixado o programa, mas mesmo assim eu sabia. E aí, basicamente, eu fui aceita na vaga e o Vitor não.
E olha que o Vitor ainda tinha indicação, então, tipo, quão ruim você tem que ser para não passar em uma vaga que você foi indicada, mas enfim. Aí, pô, eu tive que aprender tudo em um dia, literalmente. Tipo, eu peguei um curso que a DIE assina pra gente e eu vi todo o curso em um dia só, fiz alguns testes para treinar e, cara, eu aprendi super rápido. Então, tipo, se eu conseguir aprender em um dia, todo mundo consegue aprender. Aí eu acho que o próximo é o check-in, né, Vitor? Perfeito. Então, acho que o próximo é a agenda, na verdade. Boa. Conforme eu já expliquei para vocês, nós dividiremos nosso encontro em 2 momentos principais. Então, eu vou começar explicando um pouco da contextualização e teoria, não só sobre a ferramenta, a gente não vai focar tanto em ferramenta aqui, a gente vai falar muito mais sobre o background de ciências de dados e o porquê que ela é importante no mundo hoje. E no segundo momento, posteriormente, nós teremos a parte que a Bia vai estar apresentando na prática como montar um dashboard no BI, perfeito? Então, para a gente começar, para o pessoal acordar e tal, porque nesse calor tem muita gente aí que com 5 minutos de apresentação já está dormindo, já está no celular. Então, aproveita que você está com seu celular na mão, leia o QR Code. Quem tiver assistindo pelo celular e não tiver como ler o QR Code, vocês podem entrar no site do Mentimeter e digitar esse código ou digitar o próprio URL do site. A Bia vai conduzir a dinâmica agora. Boa, gente, vão mandando que eu vou apresentar aqui. Vitor, você tem que parar de apresentar para eu apresentar ou eu posso apresentar aqui? Deixa eu ver. Deixa mais um tempinho para o pessoal ir conectando. Tá. Aí, daqui uns 2 minutinhos, enquanto você abre aí, a gente espelha quando começar a ter resultados. Boa. Eu vou jogar o link aqui no chat também. Deixa eu... Aí, gente, são duas perguntinhas. É uma perguntinha do que vocês esperam da aula, justamente para a gente conseguir guiar essa aula com base no que vocês querem aprender, no que vocês têm mais dúvida. E a outra perguntinha é mais. Bia, é super importante você abrir o microfone para falar. Aí você só me avisa isso agora. Não, mas Tá, te cortou no meio da fala. show. Eu não tinha falado nada de muito interessante, não. Só tinha falado que a dinâmica basicamente consiste em duas perguntas. Então, a primeira perguntinha é mais sobre o que vocês esperam da aula, para a gente conseguir guiar com base nos assuntos que vocês mais querem aprender, nas dúvidas que vocês têm. E a segunda perguntinha é sobre o nível de conhecimento de vocês no que tange ao assunto de ciência de dados e Power BI, justamente porque, pô, se tiver um bando de profissional aqui, então eu vou falar de uma maneira mais tranquila, sem ficar me aprofundando muito, e se vocês forem mais leigos, aí a gente faz como se geral fosse criancinha e explica passo a passo. Aí depois me sinalizem se todo mundo conseguiu entrar, que eu já começo a... Acho que você já pode começar a compartilhar, independente da quantidade de Tá, respostas que já tiver. vou compartilhar aqui. Sim. Que desgraça, compartilhar a tela errada. Tá mostrando do tipo aqui. Tela do meu estágio. Foi mal, gente. Tá. Aprendizado básico, insights, dashboard, pegar a vaga de alguém. Isso vocês com certeza vão aprender, ainda mais comigo. Ganhar conhecimento, sair daqui com uma ideia boa, entender como usar, visualizações interativas, aprender mais sobre BI, que seja dinâmica, vai ser bem dinâmica, podem ficar tranquilos. Conhecer a ferramenta, ter noção mínima de BI. Boa, todo mundo tá basicamente no mesmo, com o mesmo objetivo, né? Ou com objetivos bem similares. E já introduzindo aqui, a gente vai dar uma aula bem introdutória de BI, então, tanto que a gente vai até excluir a parte de tratamento de dados do BI, que é um assunto um pouquinho mais complexo, mais específico,
E também ele varia muito do que você quer fazer com aquele banco de dados, né? Então, com aquela base de dados. Então, vai ser realmente uma aula bem introdutória para vocês já saírem daqui sabendo fazer um dashboard pronto para qualquer situação, mais especificamente para a parte financeira, né? Eu estou tentando passar para a próxima página, mas eu sou muito leiga nisso. Ah, ninguém respondeu ainda? Ou não liberou? Liberou agora para a gente responder. Ah, boa. Foi mal, gente. Eu sou bem leiga nesse Mentimeter aqui. Tá. Sei de nada, tenho bom conhecimento. Tá, muitos leigos aqui. Relaxem que eu preparei a aula justamente para os leigos. Tá, tô até com uma colinha aqui do lado. Então, eu vou ficar olhando para o lado justamente que tem todo o passo a passo. Ah, uma pergunta. Principalmente para o Vitation, que já tá aí dando pitaco. Tá fazendo barulho do meu ventilador? Tá atrapalhando? Não, tá tranquilo. Beleza. Tá um calor esses dias. Tá. Beleza, gente. Já tenho a resposta aqui. A maioria ou é leigo ou sabe de algumas coisinhas. Então, como o Vitor falou, essa primeira parte é um pouquinho mais teórica, para vocês entenderem da importância, entenderem dos conceitos iniciais. E aí depois eu venho com uma partezinha mais dinâmica e aplicada, justamente para vocês já saírem daqui, sabendo de bastante coisa sobre o BI, mais especificamente a ferramenta Power BI. Pode tocar, Vitor. Bia, obrigado por essa dinâmica aí, por ficar chamando todo mundo de leigo toda hora. A gente já entendeu que você conhece sobre Power BI, não precisa mais, tá bom? Mas, dando continuidade aqui, eu queria já começar com uma frase super batida que todo mundo já ouviu e fala que data is the new oil, ou para quem não entendeu meu inglês embolado, que os dados são o novo petróleo, entendeu? Essa frase foi dita em 2006 pelo matemático britânico Clive Humber, e ele, além de ser um matemático britânico muito reconhecido na sua área, ele tinha aberto uma empresa de dados, e essa frase repercutiu imensamente porque ela se tornou meio que o lema da quarta revolução industrial, do foco em dados nas indústrias, não só nas indústrias, mas nas grandes empresas e corporações. Então, teve uma repercussão muito grande com essa frase, e com essa repercussão surgiu uma polêmica muito grande, pois muitas pessoas falaram que ele estava errado, outras pessoas não entenderam o que ele quis dizer. Então, eu quis separar para vocês aqui um pouco de quais são as diferenças entre os dados e o petróleo para a nossa sociedade hoje. Então, se a gente for parar para pensar, os dados não são recursos finitos, ou seja, os dados são infinitos, eles podem ser salvos na nuvem e é uma quantidade completamente exponencial que você pode ter de dados armazenados na internet. Também ele não é um recurso que traz um impacto ambiental com sua extração, conforme o petróleo, por isso que houve uma polêmica muito grande nessa comparação, nessa metáfora dele. O petróleo, diferentemente dos dados, é um recurso controlado por grandes empresas e nações com acesso às suas reservas, enquanto os dados já são informações que estão disponíveis ali para todo mundo, que são geradas por indivíduos, organizações. Então, tem um uso muito mais democratizado. E, por fim, existe uma discussão muito grande, muito extensa sobre a privacidade e propriedade dos dados, que a gente não vai entrar aqui muito hoje, mas para o administrador é muito importante começar a entender mais sobre a LGPD, suas implicações, sobre os desdobramentos que estão tendo sobre dados e inteligências artificiais ao longo do mundo. Mas como a gente não tem o tempo para aprofundar nisso tudo aqui hoje, eu só queria citar alguns dos motivos que trouxeram essa polêmica por conta da diferença entre esses dois recursos, essas duas matérias-primas, por assim dizer. Só que aí teve um outro lado, como toda polêmica, que apoiou a frase dele, que entendeu o que ele quis dizer e enxergaram similaridades entre os dados e o petróleo. Então, quando a gente fala sobre essas similaridades, a gente fala que os dados têm um valor expressivo na economia mundial. E o que seria esse valor expressivo? Cara, hoje você tem muitos serviços de graça à sua disposição. Como que você paga eles? Com seus dados. Então, se hoje você tem a disponibilidade de usar uma rede social, que é uma empresa multibilionária, entendeu? Sem nenhum custo, é porque eles estão captando, analisando e fazendo toda a inteligência por trás dos seus dados para te influenciar no seu consumo, entendeu?
Então, isso serve para todas as informações que você tem na internet. Tudo que você faz hoje que está conectado na internet gera um dado de alguma maneira, e esse dado é muito interessante para alguém que queira entender mais sobre o seu padrão de vida, sobre seus padrões de consumo, justamente para fazer com que você tenha um gasto ali orientado a algum produto ou serviço que esteja pagando por isso. Então, é muito importante ressaltar esse ponto de um valor expressivo na economia mundial. Também é muito importante falar que o dado por si só precisa ser refinado para maximizar o valor, assim como o petróleo. Então, pode seguir exatamente a mesma lógica do refinamento. Se você colocar petróleo no seu carro vai quebrar, seu carro não vai andar, não vai atingir o objetivo. Agora, se você faz todo o refinamento e transforma ali no combustível, na gasolina, ele vai te levar na direção que você quer. E é justamente essa a ideia que ele tinha quando ele citou essa frase. Dados e petróleo deram origem a grandes indústrias e corporações. Então, boa parte das grandes empresas que a gente vai ter na Forbes 500 hoje, que é a lista das 500 maiores empresas do mundo, estão atreladas aos dados. Existe também muitas empresas atreladas à geração de energia, à extração de petróleo, mas a tendência é que, com o passar do tempo, as empresas de dados se tornem ainda mais valiosas, entendeu? Outro ponto é que são recursos mais cobiçados de suas épocas, então o petróleo muito na lógica do século XX, quando começou a ser mais utilizado com os veículos automotores, e agora os dados que são base para tudo na sociedade que a gente vive hoje. Então, vocês nessa reunião estão gerando um dado de participação que os organizadores vão extrair a lista para contabilizar a presença e enviar os certificados. Vocês, quando navegam na internet, geram dados que são capturados por meio de cookies, que vão ser utilizados para te influenciar, para te entregar conteúdo que faça você permanecer mais tempo e consumir mais na internet. Então, são recursos extremamente cobiçados. E é muito importante falar que ambos esses recursos têm potenciais riscos associados. Então, o petróleo, a gente percebe que a extração incorreta do petróleo pode trazer vazamentos, que pode ameaçar o ecossistema marítimo, que pode poluir os mares, que pode causar acidentes nas indústrias e refinarias, entendeu? Então, existe um risco muito grande. E com os dados, existe um risco muito grande que a gente vê constantemente sendo materializado na nossa sociedade, que é o risco de vazamento, o risco de um uso inadequado dos seus dados. E isso é uma coisa que ninguém quer, por isso existe uma discussão ética muito forte em cima dos dados hoje. Por isso que existe um investimento muito grande das organizações, das principais organizações do mundo em cibersegurança. E isso são coisas que vocês vão ver com o passar do tempo cada vez mais no cotidiano, de vazamento de dados, de empresas, surgindo empresas gigantescas no mercado de cibersegurança para proteger esses dados, para evitar que eles sejam vazados. Então, é muito importante a gente entender essas similaridades. E agora, trazendo uma frase que é muito mais aceita, que foi muito mais compreendida, porque é menos dúvida, gera menos dúvida e discussão em torno dela, é a frase de que the world's most valuable resource is no longer oil, but data. Então, o recurso mais valioso do mundo hoje não é mais o petróleo, são os dados. Então, essa frase foi cravada pelo jornal The Economist, em 2017, que é uma frase que representa bastante o intuito que o matemático tinha quando ele disse, o Clive tinha quando ele disse essa frase. Então, ela sumariza bem e elimina muito esse viés de dúvida que tinha nela. Então, realmente, hoje, para o nosso mundo, hoje, para a nossa formação, é muito mais importante você ter os dados, sejam dados industriais, dados de consumo pessoal, dados governamentais, do que necessariamente você ter o petróleo ali para transformar em combustível, transformar em plástico, em matéria-prima para outros itens a serem produzidos. Perfeito? Então, é uma frase que não é de ninguém hoje, mas que é muito importante a gente falar que hoje quem detém nossos dados tem poder. Tem um poder extremamente grande de te influenciar em níveis assim fora da nossa imaginação. Hoje já é uma realidade muito grande que para todas as próximas eleições presidenciais, governamentais e tudo mais, os dados serão captados, os dados serão manipulados. Então, a gente vai ver esse contexto muito mais presente na nossa realidade e é importante que a gente entenda o que está acontecendo, que a gente esteja atento para essas possíveis manipulações, para possível vazamento de dados errados, que é o caso das fake news, para possíveis orientações enganosas e também para dados que sejam positivos, para dados que nós possamos extrair um resultado bom deles para o nosso futuro no mercado de trabalho, para o futuro das nossas empresas, para a nossa carreira. Então, é muito importante, mais do que nunca, estar atentos aos dados,
Porque hoje quem tem os nossos dados tem poder sobre nós. E agora eu pego aquele foguetinho e vou tirar uma licença poética para voltar um pouco na antiguidade, para explicar um pouco a relação voltada ao poder. Porque o poder é uma palavra muito forte, é o que moveu a humanidade durante boa parte da sua existência. Então, quando a gente fala sobre os principais conflitos da antiguidade, a gente tem aqui, eu separei alguns, não sou um historiador, posso falar alguma besteira, peço perdão por isso, mas é mais para ilustrar para vocês o que representava o poder em cada época da humanidade. Quando a gente pega a antiguidade aqui, eu citei as guerras persas, então as guerras entre os gregos, os estados gregos independentes e os persas, que na antiguidade eles guerreavam muito por território e recurso natural. Então a gente está falando de uma época antes de Cristo, é uma época que os recursos eram muito escassos, que não existia uma maneira de extração em escala que nem a gente tem hoje, era tudo muito limitado ao trabalho manual, o trabalho braçal. Então, quem detinha as melhores terras conseguia produzir melhores alimentos para manter suas populações, seus exércitos e conquistar novos territórios. Então, essa era muita lógica do poder nessa época da antiguidade. Quando a gente avança um pouquinho para a Idade Média, outro disclaimer importante fazer, esses aqui são só alguns dos principais conflitos, a humanidade teve muito mais conflitos e guerras nesse período, eu só separei alguns aqui para exemplificar para vocês. Quando a gente fala da Idade Média, a gente teve as Cruzadas, que não foi exatamente uma guerra, mas foi um conflito que perdurou ali na Europa, na parte próxima à Ásia, próxima à África, mas na Europa como um todo, que a gente está falando ali de poder relacionado a território, novamente, e também uma influência religiosa, porque a influência religiosa ia aumentar o poder dos estados, aumentar a soberania e tudo mais. Então, isso era muito perseguido na época, com a popularização do catolicismo, do cristianismo. E quando a gente avança um pouco na linha do tempo, a gente tem a Guerra dos 100 Anos, que foi travada entre a França e a Inglaterra. Ali no final da Idade Média, começo do Renascimento, como foi um período muito grande dessa guerra, ela pegou um pouco desses dois tempos históricos aí. E na Guerra dos 100 Anos existiam diversos fatores, isso que eu estou fazendo aqui é um reducionismo, mas um ponto que representava muito poder para eles era a legítima sucessão do trono e o apoio da nobreza. Porque se você não tivesse a legítima sucessão do trono, você não tinha um poder, porque todo mundo ia estar ali para tirar sua dinastia do trono, do poder. Então, era uma guerra incessante por conta disso. A França querendo interferir no governo da Inglaterra e tudo mais. Então, o apoio da nobreza era muito importante também, porque a nobreza que fazia a política da época, a nobreza que apoiava os reis, a nobreza que fornecia os exércitos, fornecia impostos de alimentação e tudo mais. Quando a gente avança para uma época aqui um pouco posterior, e aí novamente, peço perdão se o contexto histórico estiver errado, mas é só uma brincadeira, uma metáfora, uma analogia para vocês entenderem o que representa o poder em cada época. E na época do Iluminismo, a gente tinha uma série de revoluções acontecendo em volta do mundo, e essas revoluções traziam muito a questão de mudança de sistema político, então todo mundo queria uma legitimação do poder e queria influenciar na política dos outros países, porque eles enxergavam que dessa maneira eles iriam conseguir expandir o próprio poder. Não à toa que as guerras napoleônicas foram um conflito humano que eu trouxe nessa época para representar o que eles buscavam de poder, porque era justamente o que Napoleão queria. Napoleão não tinha um poder legítimo ali, então ele queria dominar a Europa para ser reconhecido como o herdeiro legítimo, como o dono ao trono legítimo de toda aquela região. Quando a gente já passa para um passado mais recente, ali no começo do século XX, a gente tem a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, que aí é um contexto extremamente mais extenso e complexo do que a gente está fazendo nessa nossa analogia, mas é uma época contemporânea. E o que representava o poder nessa época? Tecnologia, recursos naturais e alianças políticas. Então, foi uma época de muito desenvolvimento tecnológico, em especial militar, entendeu? Recursos naturais, por conta de serem guerras, já numa época industrializada, que consumia muitos recursos naturais, eram muito disputados, eram muito importantes, então começaram a haver ataques a infraestruturas de países, a captura de recursos minerais, de recursos para a guerra, como munição e tudo mais, e alianças políticas, porque num cenário de uma guerra mundial, você precisa se aliar para ter poder. O seu poder advém de quem você está junto. Então, é muito importante esse cenário. E aqui, na época moderna, na época futura, os conflitos futuros
só Deus sabe, a gente não tem como cravar aqui, então é um asterisco, muitos podem citar a guerra da Rússia e tudo mais, mas eu considero assim essa época ainda um pouco posterior, porque esse episódio da Rússia é um pouco mais isolado, que está mais voltado para a geopolítica, não para o nosso exemplo aqui, mas o que será a grande matéria das guerras do futuro entre os países serão as guerras cibernéticas, entendeu? Então, o controle sobre dados e o domínio tecnológico dos países. Então, isso vai ser muito buscado, porque isso vai trazer muito poder. Você saber, você ter informações, não à toa que a espionagem vai ficar muito mais fortalecida. Você ter informações sobre outros países e ter o poder de manipulá-los em prol de não vazar aqueles dados, de não utilizar aqueles dados da maneira que você quer, ou de influenciar o público desses países com dados falsos, de cortar comunicações e tudo mais, que serão estratégias de guerra, são estratégias de guerra que já são utilizadas hoje. Perfeito? Então, voltando um pouco mais para a nossa realidade, saindo desse exemplo histórico, dessa analogia que a gente fez, eu queria explicar para vocês o panorama futuro. O que vem por aí? O que vem por aí é simplesmente inteligência artificial. É a nossa próxima grande revolução da humanidade, e vocês vão entender um pouco mais sobre isso. Mas, basicamente, inteligência artificial é totalmente pautada por dados. Porque quanto mais dados você fornece para a sua inteligência, melhor vai ser o nível de resposta, de resultado que ela vai te trazer para aquilo que você está objetivando. Um exemplo bem prático. Todo mundo aqui conhece ou já ouviu falar sobre o ChatGPT. E para o ChatGPT te dar uma resposta que faça sentido, você não pode só digitar uma pergunta para ele. Você tem que contextualizar ele, você tem que explicar o modelo de linguagem, ele tem que consultar nos trilhões de dados que ele tem acesso à internet de 2021 para trás. Então, basicamente, é uma inteligência artificial que está presente no dia a dia de todo mundo aqui e que ela é movida a dados, ela se alimenta de dados. E as próximas grandes revoluções nessa inteligência artificial e nas próximas está diretamente ligado, está diretamente relacionado ao quanto de dados elas vão possuir dentro do seu sistema, dentro do seu banco, para poder consultar e a velocidade que elas vão trazer esses dados. Isso vai ser de suma importância para essa tecnologia que já está presente no dia a dia da gente. Então, talvez não seja um futuro distante, como muitos imaginam, mas é uma revolução que já está aqui. Já está no dia a dia dos alunos, dos professores, dos profissionais, de quem é só curioso, entendeu? Então, para explicar um pouco sobre esse panorama do presente / futuro, eu trouxe algumas frases importantes para vocês, dessa vez em português, para eu não passar vergonha, tentando arranhar com o meu inglês, que está totalmente enferrujado. E aqui eu digo que a inteligência artificial é a tecnologia mais transformadora que a humanidade já experimentou, mais do que o fogo, a eletricidade ou qualquer outra coisa feita no passado. Quem disse isso aqui ficou um pouco apagado, mas foi o Sundar Pichai, que ele é o CEO da Alphabet, empresa que simplesmente é dono do conglomerado que envolve a Google, entendeu? Então, esse cara que está no comando de uma das maiores empresas do mundo, uma empresa multibilionária, quase trilionária, ele está falando para a gente que essa tecnologia vai revolucionar o modo que a gente vive, mais do que o fogo, que permitiu a gente sobreviver, mais do que a eletricidade, que permitiu a gente ter tudo que a gente tem à nossa volta hoje. Todos os avanços estão relacionados à eletricidade, basicamente. Então, essa é uma revolução extremamente grande e essas pessoas que estão referentes estão mostrando isso para a gente. Aqui eu quero trazer outra frase também para vocês, que é: na era da inteligência artificial, os dados são o recurso natural mais valioso, transformando indústrias e profissões por inteiro. Essa frase aqui foi da Ginni Rometty, que ela é CEO da IBM, que é uma empresa que não é tão conhecida aqui no Brasil, mas que é extremamente grande, extremamente influente no âmbito da tecnologia mundial. Então, são duas pessoas que são extremamente referência dentro de seus setores, e elas estão falando para a gente bem claro que isso que a gente está vendo hoje é a próxima grande revolução. Quem não se adaptar, as profissões que não se adaptarem vão ficar para trás. As empresas que não se adaptarem vão ficar para trás. E eles estão dando esse alerta para a gente hoje, antes mesmo dessa tecnologia estar no seu ápice, antes dela chegar próxima ao seu auge. Entendeu? Então, é muito importante a gente entender a importância dos dados como um recurso valioso e importantíssimo para o nosso contexto quanto administradores, porque eles fazem parte da próxima grande revolução que a gente vai viver, que é a inteligência artificial. Então, qual é a onda do momento? O que a gente está vivendo no momento? As empresas data-driven. Hoje é moda uma empresa se chamar de data-driven. O que é uma empresa data-driven? Uma empresa que é totalmente guiada por dados, que ela toma suas decisões inteiramente pautada por dados, que ela tem um controle de informações, seja indicadores, metas,
da sua operação, dos seus resultados, do seu desempenho, tudo traduzido em dados. Então, essas empresas que nascem com essa cultura data-driven, de ser guiadas por dados, elas são a nova onda do momento, é o que todo mundo quer ser e é o que vai sobreviver dentro desse contexto de avanço tecnológico tão importante, tão ágil que a gente está vivendo hoje em dia. Agora, explicar um contexto muito importante para vocês aqui, antes da gente entrar no Power BI, é vocês entenderem por que a gente faz isso. Por que a gente tem que se desenvolver no BI? Da onde vem o BI? Então, vem tudo da ciência de dados. É um conceito primário para a gente entender aqui. E, basicamente, a ciência de dados é o estudo dos dados para extrair insights significativos para os negócios. Quem está dizendo isso aqui é a plataforma de armazenamento na nuvem da Amazon, talvez a maior empresa do mundo hoje. Então, é muito importante a gente entender que a ciência de dados é uma matéria que vai ser cada vez mais frequente nos nossos estudos. Achei que eu tinha caído. Vai ser cada vez mais presente nos nossos estudos e que nós temos que estar sempre atentos, porque as descobertas significativas que vão mudar o patamar das empresas hoje vão todas partir desse estudo, entendeu? Então, é muito importante que as empresas invistam nisso, invistam na capacitação dos seus funcionários na ciência de dados, na construção de suas equipes pautadas na ciência de dados, e que, muito além das empresas, que você, enquanto administrador, entenda o que é esse conceito, muito além de entender que você corra atrás de se capacitar e se atualizar no mercado para não ficar para trás. Então, sobre a ciência de dados ainda, também do portal da Amazon, eles falam que é uma abordagem multidisciplinar. Então, é uma abordagem que visa estudar de maneira sistêmica alguns princípios e práticas da matemática, estatística, inteligência artificial, engenharia da computação, entre diversas outras áreas de conhecimento, que são muito importantes para que você tenha uma visão holística do que está acontecendo na empresa, que você deixe de trabalhar com achismo, com intuição, como ocorre em muitas pequenas empresas aqui no Brasil, com microempreendedores, pequenos e médios empreendedores aqui no Brasil, e suas decisões passem a ser inteiramente pautadas na ciência de dados, pois ela dá um respaldo muito grande sobre o cenário. Você consegue observar o que está acontecendo na sua empresa, no mercado, com os seus clientes como um todo. Então, analisar e compreender o que os dados apontam é muito importante. E a gente vai ver aqui que a importância da ciência de dados é você combinar ferramentas, métodos e tecnologia para gerar resultados significativos com a base de dados, entendeu? Gerar um significado para aquilo que você está fazendo, porque não adianta você só ter o domínio ferramental, você tem que entender o sentido daquilo que você está fazendo, você tem que ter uma inteligência, um método por trás, para que você consiga aplicar essa tecnologia, para que você consiga se desenvolver nas ferramentas para trazer um resultado e se comunicar verdadeiramente com sua empresa, com seu negócio. Esse aqui está repetido, peço perdão. Mas, basicamente, tendo entendido agora um pouco sobre o que é ciência de dados, a gente vai partir para um conceito que ele está atrelado à ciência de dados, ele está dentro do mesmo guarda-chuva, mas é um pouco diferente. Porque business intelligence, então inteligência de negócio, é a combinação entre análise empresarial, gestão de dados, visualização de dados, ferramentas e infraestrutura de dados e práticas recomendadas para ajudar as organizações a tomar decisões importantes via dados, direcionadas por dados. Então, quem está dizendo isso aqui é uma ferramenta, talvez, uma das principais do mundo. Aqui no Brasil, ela não é tão disseminada por conta da popularização do Power BI, do esforço que a Microsoft fez. Mas eu não vou entrar tanto nessa discussão ferramental. Mas, basicamente, eles estão falando aqui que inteligência de negócio hoje é você estar trazendo sua análise empresarial totalmente voltada para o conceito de dados, para ser uma análise empresarial totalmente data-driven, porque você vai impulsionar seus resultados, entendeu? Então, é por isso que a gente está aqui hoje, por isso que todo mundo está com interesse nessa matéria. E aí, a gente saiu de um todo, que é a ciência de dados, passou basicamente, rapidamente, pela business intelligence. Então, a gente saiu de ciência de dados para inteligência de negócios, e agora a gente vai falar ainda de um tema ainda menor, para vocês compreenderem um pouco quão grande é essa nova ciência que está surgindo, e muitas vezes a gente não tem noção, dentro da UNB, dentro da nossa bolha, do que está acontecendo no mercado. Então, quando a gente fala sobre Power BI, sobre Google Data Studio, sobre Tableau, sobre diversas outras ferramentas, a gente está falando só sobre a pontinha do iceberg, sobre a visualização de dados, entendeu?
Então, a Data Visualization é uma matéria extremamente importante. É quando você traduz tudo aquilo ali para o ser humano médio, entendeu? Quando você torna visual tudo aquilo que seus dados querem te dizer. E esse é um conceito muito importante que vai ser bastante trabalhado na aula de hoje, porque a gente está falando de Power BI. Então, quando a gente fala de Data Visualization, a gente fala que a visualização dá vida aos dados. Então, dados sem uma visualização, sem uma inteligência, sem um processamento por trás, que nem eu citei para vocês o exemplo do petróleo para a gasolina, se você não faz o refinamento desses dados para que eles se tornem acessíveis e visuais para os administradores, para os gestores, eles não vão ter sentido, eles não vão ter vida e vão ser um bando de números jogados, entendeu? Eles não vão te trazer resultados. E eles falam aqui que por meio de painéis de dados ativos, relatórios interativos, gráficos e outras representações visuais, os usuários encontram poderosos insights e descobertas de negócio de forma rápida e eficaz. Então, quem está dizendo isso aqui é a Microsoft, que é a dona desse software que a gente está tendo na reunião, que é a dona do Power BI, e que é uma empresa que investe fortemente nessa matéria de ciência de dados, porque ela quer ser pioneira nisso, porque ela sabe que quem for pioneiro nisso vai sair na frente do mercado, vai sobreviver à próxima grande revolução, que é a inteligência artificial, que ela também investe bastante. Perfeito? E um ponto bem rapidinho para reiterar para vocês é que a gente vai disponibilizar, por meio dos organizadores, essa apresentação depois, e todas essas palavras aqui que estão sublinhadas são materiais que a gente deixou linkado para vocês. Aí, eu queria deixar bem claro que nosso foco hoje é na pontinha do iceberg, é na Data Visualization, é no Power BI, entendeu? E vocês podem estar, depois de toda essa explicação, tentando entender como o administrador se encaixa nessa história. Perfeito? E o administrador, ele se encaixa de uma maneira bem simples. Você pode, se não confiar em mim, se não confiar na Bia, você pode simplesmente abrir seu LinkedIn e ver as vagas disponíveis e ver os requisitos para essas vagas que você tanto quer. Então, quando a gente fala sobre a importância da visualização de dados, da ciência de dados para a administração, a gente tem aqui o embasamento para a tomada de decisões estratégicas das empresas, eficiência operacional dos processos, e aqui, lê-se para quem ainda está mais iniciante no curso, que é economia. Você tem uma eficiência maior nos processos da parte operacional do seu negócio, você está economizando. E que é o objetivo de toda empresa. Nenhuma empresa quer gastar de maneira desnecessária. Entendimento profundo do comportamento do cliente. Gente, aquilo que eu citei para vocês no começo da reunião, você está gerando dados a todo momento. Seu celular agora, se você falar alguma coisa, ele vai te mostrar uma propaganda logo que você abrir sobre essa coisa, entendeu? Então, as empresas estão o tempo todo extraindo informações profundas ao longo de todo o dia sobre o nosso comportamento enquanto clientes para maximizar os ganhos delas em cima desse comportamento. Então, é importante que você não só seja utilizado, você não só seja manipulado, mas que você entenda como funciona para quando você for para o mercado de trabalho, você saber levar o seu produto para quem realmente precisa. Você levar a entrega da sua empresa para um público que realmente precisa, para entender verdadeiramente o comportamento desse público. Aqui também é muito importante falar de ciência de dados, de data visualization e todos esses conceitos que eu citei aqui de business intelligence e tudo mais, para a gente identificar as tendências e oportunidades do mercado. Então, hoje a gente já tem as ferramentas para isso, a gente tem um volume de dados extremamente extenso na internet e a gente precisa ter o trabalho de identificar essas tendências e oportunidades no mercado. E que bom que a gente tem esse volume de dados, porque antigamente, muitas das coisas a gente não tinha um embasamento tão grande, era muito no feeling, muito na intuição. Então, isso mostra o porquê as empresas mudaram cada vez mais de patamar, alcançando patamares que eram inimagináveis há poucos anos atrás. Eu não estou falando de um passado tão distante. E aqui também previsões assertivas para pautar o planejamento. Da mesma maneira que se aprende na aula de finanças, na aula de cálculo financeiro e tudo mais, na administração a fazer projeções financeiras para entender e fazer uma previsão assertiva sobre o futuro do seu negócio, você tem que fazer uma projeção sobre todos os tipos de outros dados e indicadores do seu negócio. Perfeito? E aqui, eu quero dizer para vocês que BI não é a competência do futuro. Isso aqui foi atualizado hoje. Todas são vagas abertas. Você pode abrir seu LinkedIn aí e pesquisar. Mas eu acredito que isso não é necessário, porque todo mundo sabe a importância que essa ciência tem para a gente hoje, enquanto sociedade. E pesquisem. É algo que vai se tornar tão básico e tão fundamental para o administrador, se já não for hoje, quanto o Excel. Entendeu?
Eu não estou aqui dizendo que o Power BI vai substituir o Excel, que você só vai trabalhar com arquivos de texto em CSV ou em outro formato, e que você vai fazer toda a manipulação pelo Power BI, mas eu estou dizendo que isso aqui vai ser tão essencial quanto o Excel. Então, se hoje você olha para o seu coleguinha que não sabe nada de Excel e fica rindo dele, fica brincando com ele, porque ele não tem um conhecimento básico para a profissão dele, saiba que para outras pessoas que estão buscando se atualizar, você é essa pessoa que não está sabendo de algo básico para a função do administrador hoje. E pode não ser o contexto de alguns objetivos pessoais de vocês, como, por exemplo, concurso público, atualmente não é uma coisa que é tão visada essa ciência de dados, mas vai te diferenciar lá dentro. A própria Bia estagia no órgão público, que tem um setor inteiro que foi desenvolvido com foco na inteligência de dados, entendeu? Então, é uma coisa que vai ficar cada vez mais recorrente no nosso dia a dia. Não vou passar aqui individualmente pelas vagas, se vocês quiserem, vocês podem pesquisar depois. E aí, por onde eu começo? Por onde vocês começam a entender um pouco mais sobre ciência de dados e, específico dentro da aula de hoje, sobre a visualização de dados. É aí que eu vou passar a palavra para a Bia, para ela iniciar a nossa parte prática no Power BI. Ficou alguma dúvida na parte teórica? Eu acabei que não parei por dúvidas, eu peço perdão por isso. Passei um pouco rápido. Ficou alguma dúvida na parte teórica? Ou a Bia pode dar continuidade? Beleza. Boa, gente. Pô, muito braba a apresentação, Vitor, muito obrigada. Tenho que te reconhecer, infelizmente. Mas, gente, o Vitor mostrou um pouquinho da importância de estar se antenando nessa questão da análise de dados, e até é importante vocês saberem que o Power BI é só o começo. Então, vocês vão ver que é muito simples de mexer, beleza? Que a plataforma é um mundo. Cada vez que eu mexo, eu aprendo mais coisas. E aí tem as variáveis também. Então, tem o Power Automate, que é a ferramenta de automatização linkada ao Power BI. E depois, posteriormente, tem a questão de aprender SQL. Então, nesse mundo de análise de dados, cara, é um mundo. Depois você entra dentro de computação, engenharia de software, aprender linguagem de programação. Então, realmente, isso vai ser um diferencial cada vez maior no mercado e as pessoas que se antenarem o quanto antes vão se destacar frente às outras. Mas, beleza. Gente, para iniciar a aula de hoje, a minha aula da parte teórica, no caso, eu vou começar apresentando aqui a minha janela do Power BI. Então, cara, até uma dica que eu dou, se alguém aí quiser muito aprender mesmo, tipo, quiser usar essa aula para aprender hoje a estruturar um dashboard no Power BI, eu já recomendo que abra aí uma páginazinha no Power BI, se já tiver o Power BI instalado, porque foi exatamente assim que eu consegui aprender em um dia para passar no meu estágio. Tipo, eu abri uma página no Power BI e eu ia vendo a aula e ia reproduzindo. Então, assim, eu consegui aprender muito rápido. Então, depois a gente vai passar o link quando eu postar esse dashboard na web. Eu vou passar o link para vocês. Vou passar o link também da base de dados para vocês conseguirem treinar. Mas, basicamente, hoje a aula é sobre fluxo de caixa. O fluxo de caixa é aquele demonstrativo financeiro que representa as entradas e saídas de uma organização, que a gente já viu ali em introdução à contabilidade, a gente já viu várias vezes na administração. Então, não é nenhuma novidade. E é também uma forma de introduzir vocês nessa parte financeira, de construção de dashboard, porque até uma tarefinha que a gente vai passar no final para vocês é conseguirem reproduzir esse dashboard, mas em questão de finanças pessoais, para vocês poderem usar no dia a dia e poderem ir atualizando também e se atualizando. Então, beleza. Perfeito, Bia. Pode falar. Só pontuar aqui que a gente teve duas perguntas. A Boa. primeira do João Marcos. Sim, essa gravação vai ser disponibilizada no canal do YouTube da Semana Acadêmica. O pessoal da organização vai saber falar melhor sobre isso. Acho que eles podem te responder depois no chat. E o Gabriel Teixeira perguntou se Power BI é gratuito ou precisa de alguma licença da Microsoft, Beatriz Caruso. Show. O Power BI ele é 100% gratuito. Até tem algumas funcionalidades que eu achei que precisava pagar para ter, mas realmente muitas das funcionalidades dele são gratuitas, inclusive para você criar um relatório dentro dele. Ao contrário do Excel. Já o Excel ele é pago, então não precisa. No Excel precisa ter a licença da Microsoft, no Power BI não, por algum motivo. Mas em suma, ele é gratuito.
Vitor, aproveitando que você já falou algumas das perguntas, eu peço também que, se você conseguir, ficar aí atento às perguntas no chat, porque eu realmente não estou conseguindo ver nada. Então, se o Vitor também se ausentar em algum momento, e aí uma pergunta ficar pendente, se alguém puder ligar o microfone para me falar, também seria ótimo. Tranquilo, Bia, vou ficar aqui esperto e reitero para o pessoal que qualquer dúvida, interrompam a gente, porque Exato. isso aqui é a parte prática, vocês só vão entender se vocês perguntarem. Não existe Exato. pergunta burra, o que existe é você ficar sem entender porque não perguntou. Então, evite essa situação. Exatamente, galera. Beleza. Então, a primeira coisa que a gente faz quando abre uma página do Power BI para fazer um relatório é importar uma base de dados. Então, aqui eu já deixei o layout pronto para vocês, mas o layout é a última coisa que a gente pensa, é só realmente para eu conseguir me organizar e para vocês conseguirem visualizar o relatório, porque eu não queria perder tempo fazendo o design aqui com vocês. Mas logo quando você entra no Power BI, ele já tem ali a opção de você importar uma base de dados do Excel, mas caso ao contrário, você pode clicar aqui em cima, em pasta de trabalho de Excel, ou obter dados também, que ele vai dar uma série de opções de banco de dados para você extrair a sua base. Aí eu já tenho a base pronta aqui, ela também está disponibilizada no Planilhas Google, então eu vou passar depois o link para vocês treinarem. E aí, só esperar o meu computador carregar. Bom, aqui ele vai mostrar a minha base de dados, então tá certinho, apareceu aqui, eu seleciono ela, aí eu posso colocar ou em carregar, que aí ele já carrega direto para o relatório, ou em transformar dados. Só vou clicar aqui em transformar dados, porque eu queria que vocês dessem uma visualizada no Power Query, que é essa parte do Power BI justamente direcionada à transformação e tratamento de dados. Aí, como eu falei para vocês no começo, galera, a gente não vai focar em tratamento de dados, até porque é um assunto muito mais complexo. Inclusive, no final, vou dar alguns canais que vocês podem acompanhar para aprender mais sobre Excel, ou sobre Power BI, sobre tratamento de dados. Então, esse é um assunto que realmente eu recomendo estudar à parte. Mas, basicamente, minha base tá tudo certo. Aí aqui tem algumas opções, tipo dividir coluna. Tem muitas opções até bem parecidas com o Excel. Tem uma opção do Excel que eu acho muito legal, que é a questão de preenchimento relâmpago. Então, quando você abre uma coluna ao lado e você quer fazer alguma ação relacionada à coluna anterior, por exemplo, você faz alguma ação e aí esse preenchimento relâmpago ele percebe um tipo de padrão naquilo, e aí ele preenche. Aí aqui no caso do Power BI, ele já tem uma opção só para isso, que é a coluna de exemplos, que ele abre uma coluna nova, e aí você faz alguma ação, tipo, por exemplo, está escrito São Paulo, DF em uma coluna. São Paulo, DF, não, Brasília, DF, São Paulo, SP, e aí você quer extrair só o São Paulo, por exemplo. Aí você coloca isso, aí aperta Enter, e aí ele vai para baixo. Alguém levantou a mão aí. Acho que foi a Fernanda. Foi sem querer ou quer fazer alguma pergunta? Beleza. Tá, gente. Aí, como eu não fiz nada, eu vou simplesmente fechar e aplicar. Aplicar alterações. E aí, esperar o meu BI carregar. Tá, aproveitando esse travamento da BI, só para reiterar que o Power BI é um aplicativo um pouco mais pesado do que a média, entendeu? Então, se você tem um computador, você tem um notebook que ele pena para utilizar aplicações comuns do dia a dia, você também vai ter uma certa dificuldade de utilizar o BI. Ele vai rodar, Isso. mas vai demorar muito para carregar certas aplicações, como, por exemplo, o que a Bia está fazendo, que é você jogar o banco de dados que você vai utilizar dentro da sua pasta de trabalho. Isso. Ele é tão pesado que ele deu até uma travada aqui. Então, eu só vou parar de compartilhar aqui só para abrir e fechar de novo. E aí eu já volto a compartilhar.
Enquanto isso, gente, alguma dúvida sobre como carregar os dados, carregar as informações no Power BI? Uma coisa bem interessante sobre a ferramenta é que vocês viram que a Bia enviou uma pasta de trabalho do Excel, um arquivo do Excel, mas ele aceita entradas de diversos tipos de arquivo, inclusive de sites da internet. Então, você pode atualizar planilhas em tempo real com os dados no Power BI e você só clica no botão lá que ele fica atualizando automaticamente. Uhum. Acabei de responder a pergunta do Theo sem querer, mas é isso, Theo, você consegue pegar de mais de 100 fontes diferentes no Power BI. E aí fazer diversas integrações com diferentes aplicativos e sites da internet. Exato. Inclusive, eu acho que você não consegue pegar assim diretamente bases de todos os programas relacionados ao Google, então não consegue relacionar com planilha, só que através do Power Automate dá para pegar do Google Planilhas. Deixa eu só abrir aqui de novo. Aproveitem, gente, para ir mandando as dúvidas enquanto está carregando lá. Aproveitem que travou tudo aqui. Tá. Deixa eu partir para o plano B. Aí, gente, eu até falhei em uma coisa que eu, inclusive, ia explicar para vocês, que é toda hora eu ficar apertando Ctrl S para salvar. Aí, no caso, eu não fiz isso. E por isso que eu vou ter que partir pro plano B aqui, porque eu meio que perdi tudo. Um minutinho. Tá. Gente, eu vou fazer o seguinte. Eu vou atualizando aqui com vocês. Eu vou fazendo todos os processos aqui com vocês. E aí, depois eu recupero o layout e a gente coloca no layout bonitinho, pode ser? Tá. Emily, a gente vai dar alguns exemplos no final sobre canais do YouTube com aulas práticas, mas pessoalmente é o que eu mais recomendo para você aprender a ferramenta. Mais do que cursos próprios para isso e tal, é você tentar aprender na prática, muito como é com Excel. E aí, para alguns casos que você não souber o que fazer, você pesquisa no YouTube, que vão ter diversos vídeos, tanto em português quanto em outras línguas, inglês, se você tiver domínio, espanhol, etc., sobre o assunto. Exato. Assim, eu não sei se vocês viram a aula do Excel que teve antes da nossa, mas eles até falaram, tipo, você só vai aprender Excel na prática, então não é decorando um monte de função que se aprende, sabe? Até porque é quase impossível decorar a função sem aplicar. Então, a dica que eu dou, que funcionou pra mim, foi ficar vendo, tipo, sei lá, como fazer um dash de RH, como fazer um dash de finanças pessoais. Aí eu fui reproduzindo. Não acho que eu vou conseguir.
Sim, Thaís, a aula está sendo gravada e vai ser disponibilizada depois no canal do YouTube da Semana Acadêmica. Tá, gente. Como tá travando aqui, eu vou dar algum jeito de recuperar. Eu vou ir passando pro Vitor e aí ele vai explicando os conceitos iniciais. Eu tentei o plano B e o plano B também falhou. Mas tá, deixa eu mandar aqui. Olha, Marildo, vou te dar. Ele perguntou quais são as melhores fontes de dados para o Power BI. Eu vou te dar aquela famosa resposta pronta de administrador que depende. Depende muito do que você usa nos seus sistemas, do tipo de dados que você gera. Por planilha é o mais fácil inicialmente, porque você já tem esse hábito, mas as empresas tendem a automatizar a parte de coleta de dados, ou seja, conectam o Power BI diretamente nas fontes de dados para que ele seja atualizado constantemente. Então, ela só tem o trabalho de fazer essa conexão e de montar o dashboard de uma vez. Por exemplo, como a gente vai fazer um exemplo com o fluxo de caixa, normalmente tem alguns softwares de gestão financeira que já extraem esse relatório em formato Excel. E aí já dá para jogar no BI. Ótimo. Mandei aí. A Giovana Kim falou: tentei fazer um dash financeiro para um cliente a partir de uma planilha do Excel, mas a planilha na hora da importação foi toda. Realmente você tem que tornar ali direitinho na hora da importação. Deixa eu até já ir espelhando para vocês enquanto eu baixo os dados da Bia. E ela tenta resolver a situação ali no computador dela. Mas basicamente eu comecei a espelhar o Power BI. Aí alguém, se vocês estão conseguindo ver minha tela no Power BI. Acho que agora que vai começar a mostrar. Estão vendo? Estão vendo? Foi. Beleza. Então, apresentando aqui brevemente a interface para vocês. Esse aqui é o Power BI logo que você abre e conecta na sua conta, tá bom? A primeira coisa que ele vai te pedir é para fazer a importação dos dados, que é basicamente o primeiro passo natural. Não tem muito o que você fazer no Power BI sem dados. Ele pode gerar alguns dados de maneira interna dentre ele, você vai ver aqui na aba de inserir dados, mas no geral não é esse o objetivo. No geral, a gente precisa jogar as bases para cá para obter os dados. E aí, Bia, eu vou. Como você prefere fazer? Você quer ir conduzindo, explicando, eu só vou fazendo a parte. Beleza. A parte do trabalho? Eu posso ir explicando. Aí você já pode ir upando os dados, que eu acho que essa parte eu já passei. Tá. Mas é que só para exemplificar, ó, todos os tipos de dados que ele aceita. Você sabe responder, Vitor? Olha a pergunta. Esse programa faz análises estatísticas como SPSS e o R seria semelhante? Olha, eu vou ser muito virtuoso em dizer que provavelmente faz, mas eu não vou saber te responder porque não é minha área. Mas o Power BI ele é formulado com muitas das ferramentas que o Excel tem, entendeu? Então, muitas das ferramentas que o Excel tem, como o Power Query, que é essa aba que vocês estão vendo aqui, de transformação de dados, veio do Excel. Então, é bem possível que sim, mas eu não vou poder te confirmar. Mas tinha uma menina que estava perguntando um pouco sobre qual a melhor forma de extrair os dados. Aqui, quando você manda uma pasta de trabalho, ou seja, isso aqui é uma pasta de trabalho do Excel, vocês verem a extensão do arquivo. Como na nossa só tinha uma aba, você só seleciona a aba que você quer utilizar como base de dados, entendeu? Você pode posteriormente fazer o upload de outras bases, você trabalhar com bases diferentes e relacionar elas de alguma maneira, mas você só pode fazer o upload de uma base por vez que eu saiba. Na verdade, com certeza deve ter uma maneira de fazer diferente, mas aqui estou basicamente pegando o Excel e jogando no arquivo, e ele já está fazendo a leitura dos dados.
Então, ele já está colocando as informações nos locais certos e tudo mais. Deixa eu tirar esse negócio do Teams. E aqui, como a planilha já está toda trabalhada, já foi toda pensada para isso, eu não vou para a parte de transformar dados, porque vai demorar um pouco, eu vou carregar aqui. Se a Bia quiser explicando algo. Uhum. Inclusive, só para complementar essa pergunta da... Deixa eu ver de quem foi a pergunta. A pergunta da Giovana, a melhor formatação para colocar no BI, no Excel, no caso, é em formato tabela. Então, quando você fizer todas as colunas, tenta também tirar tudo do mesclado, porque eu acho que mesclado o BI não lê. E aí, depois que você tiver todas as colunas bonitinho, aí transforma em tabela e tenta grudar, tanto na primeira linha quanto na primeira coluna do Excel. Aí tenta deixar o mais simplificado possível. Não colocar título, não colocar texto, no caso, título, digo, inserido na planilha do Excel. Também tenta não colocar imagem, tenta deixar o mais limpo e simples possível em formato tabela, que ele lê melhor. Aí, Bia, se você quiser ir narrando o que você quer que eu faça, o que você quer que eu mostre. Beleza. Pessoal. Tá. Primeiro, o que você pode fazer? Primeira coisa que a gente vai fazer é a tabela calendário. Porque o que acontece? Vocês vão ver que, principalmente na base ali, movimentações, tem uma parte de data. E o que a tabela calendário faz? Ela destrincha as datas, então ela apresenta para a gente mês, ano, bimestre, quadrimestre, trimestre, e ela também é uma inteligência de tempo. O que isso significa? Se a gente tiver mais de uma base, a gente vai poder fazer uma relação da tabela calendário dessas bases e elas todas vão ficar simultâneas. Então, conforme a gente vai atualizando uma base específica, vai entrando mais dados atualizados, elas vão sendo simultâneas, então na parte de filtrar, a gente vai conseguir filtrar várias bases simultaneamente, a gente vai conseguir visualizar, por exemplo, um comparativo de mês, um comparativo de trimestre entre uma base específica ou várias bases divergentes, então esse é o impacto da tabela calendário, por isso que a gente começa fazendo ela. A invitation, você vai na parte da base ali, do demonstrativo da planilha. Aqui? Isso. E aí vai ali em cima em nova tabela. Então, vocês observarem aqui, ó, ele criou uma nova tabela junto com a outra base de dados, que a gente vai chamar de tabela calendário, como você quer chamar? Pode colocar só calendário. Uhum. Ali, no caso, na parte de tabela, que aí já é a parte da métrica. Isso. Aí, qual é o comando que você usa para fazer? Tá. Primeiro a gente usa a fórmula calendar. Então, pode colocar ela já vai aparecer ali. Isso. E aí dá para visualizar que ele pede a data início e a data fim. Então, como que a gente vai fazer a data início? Disseram, na aula que eu vi, disseram que a data início, tipo, o BI só pega a partir de 2016. Mas eu acho que isso é mentira, ele pega a partir da data início, da data mínima que você tem. Então, a gente vai usar aqui só uma data ilustrativa, pode colocar 2016. 1,1, porque ele pede ano, mês. Ah, não. Na verdade, fiz errado. Primeiro você coloca date, que o date é a fórmula de data, porque se não colocar o date, ele só vai interpretar como se fosse um número qualquer. E aí o date, sim, pede o ano, o mês e o dia. Aí coloca 2016, janeiro, dia 1. Tá. E aí, vírgula, data fim, ou a gente pode colocar uma data fim, se vocês tiverem uma base de dados que tenha um período específico para acabar,
pode colocar a data específica, então coloca date e a data específica, mas como a gente quer que ele atualize toda vez que atualiza a nossa base de dados para ficar sempre de acordo com o tempo correto, eu vou colocar a fórmula today, para sempre atualizar com a data de hoje. Isso. Aí fecha a fórmula, dá um enter, e ele vai gerar ali para a gente a data. Beleza. Aí vocês veem que ele aparece a data e a hora. Eu não gosto muito desse formato, então pode selecionar a coluna e colocar ali no formato que está na segunda parte, isso. Tem um formato de data sim, short day. Pode colocar essa. E aqui as transformações já estão acontecendo. Aí, se a gente for descer, ele conta aqui, ó, tem 2.800 linhas. Então, cada data entra em uma linha. Ele sempre segue essa lógica. Ele não segue a lógica do Excel muito de linha e coluna diferente, entendeu? Isso. Porque cada linha para ele é uma nova informação. É diferente um pouco do que ocorre no Excel. Então, a gente sempre vai trabalhar na lógica de coluna para as propriedades e as linhas vão ser basicamente as nossas informações. Isso. E aí a gente vai fazer, agora a gente vai, como eu falei para vocês, que tem como separar por mês, bimestre, ano. Primeiro a gente vai fazer uma coluna de ano. Então pode abrir mais uma coluna ali em cima, em nova coluna. Beleza. Nessa nova coluna, a gente pode fazer a coluna de ano de duas formas. Aí, Vitor, se você já conseguir nomear ali como coluna. Aqui? Como ano, na verdade. O nome da coluna, no caso. Acho que precisa preencher a primeira forma, depois o nome certinho, para ele não apagar. Boa. Tanto faz, mas boa. Tá, então vamos lá. Ou a gente pode colocar a fórmula year. E aí puxar ali isso year. Aí começa a digitar a tabela, que é o nome da tabela. E aí ali embaixo tabela calendário, que aí ele já puxa o year da coluna. Aí pode fechar. E aí ele já vai extrair só o ano pra gente. Agora a gente pode fazer o mês. Aí pode abrir mais uma coluna, Vitor. Por favor. Tá. Aí, nessa nova coluna. Pera, ainda não carregou, né? Tá. Nessa nova coluna, a gente pode colocar. Ou pode colocar a fórmula month, ou pode colocar. Começa a digitar a tabela. Para pegar. Ali, ó, tabela calendário, que é a coluna, é a tabela e a respectiva coluna. Colocar um ponto. E aí já aparece ali, month no, que é o número do mês, ou tem um mês, que é o nome do mês. A gente vai colocar os dois. Então pode fazer um para esse e um para o nome. Enquanto isso, eu tô fazendo a minha tabela calendário aqui também, porque abriu aqui, aí eu já passo para o meu. Aí, dando continuidade aqui, mesmo esquema para fazer para adicionar. Isso. Não, você não botou date, você botou. Você botou qual a fórmula primeiro? Eu primeiro coloquei a tabela, então coloca a tabela. A tabela, esqueci. Tabela, calendário. Aí aqui, quarter vai ser trimestre, vai ser Isso, trimestre. quadrimestre. É trimestre. E trimestre, ele tem aqui vários exemplos que você pode fazer. Isso. Aqui vai ser o nome do mês por extenso. E essa tabela calendário existe em diversas formas de fazer, tá bom? A gente está ensinando para vocês uma das maneiras. Tem gente que exporta ela direto do Excel.
tem gente que faz ela só com um comando, ele monta a tabela inteira, entendeu? Só que a gente quis fazer algo para vocês entenderem também que vocês podem construir uma tabela dentro do Power BI, mas que é limitado em relação a outros meios. Isso. Aí, Vitor, eu acho que, se você quiser, já pode parar de apresentar, que eu já estou fazendo aqui no meu. Aí já acabei praticamente. Tá. Vou começar a apresentar aqui. Beleza, galera. Tá todo mundo conseguindo ver minha tela? Já carregou direitinho? Carregou aqui também já. Tá. Só fazer mais uma coluna aqui de número do mês, caso a gente precise, mas eu acho que nem precisa. Aqui. Tá. Então, o próximo passo é a gente realmente começar a calcular todos os nossos componentes do relatório de fluxo de caixa. Então, eu sei que estava bonitinho, eu estava dando para representar aqui, mas aí no final eu mostro como foi o resultado final para conseguir mostrar para vocês. Mas aqui vamos focar mais em realmente fazer o conteúdo. Então, beleza, gente. Aqui tem os vários visuais que o Power BI oferta. Tem outros visuais que você pode baixar também, mas, sendo bem sincero, eu nunca precisei. Eu sempre consegui fazer todos os meus dashes a partir desse. E aí, primeiramente, a gente vai pegar um visual de cartão, que ele basicamente mostra um resultado total para a gente. E o que eu quero com esse cartão? Primeira coisa que eu quero é o saldo. Então, se eu vir aqui na minha base de dados de movimentações, eu vejo que as saídas têm um valor, que as entradas têm um valor, e as saídas têm esse valor também, só que valores negativos. Então, deixa eu até ir para baixo para encontrar alguma saída. Ó, dá para ver que todas as saídas têm valor negativo. Basicamente, a base é assim porque é assim que é lançado num fluxo de caixa, né? E aí, se a gente quer o saldo total do período, a gente consegue pegar as entradas menos as saídas. Só que, aí eu vou até mostrar para vocês. A gente consegue fazer isso de uma maneira muito simples no Power BI. A gente não precisa fazer nenhum tipo de métrica, ou criar uma nova tabela, nada disso. A gente tem esse visual de cartão e eu só preciso movimentar a coluna de valor para cá e ele já faz uma soma. E não só uma soma. Se eu quiser, por exemplo, uma média, ou um mínimo, ou o máximo daquilo, aí ele já pega, entendeu? E aí vocês vão vendo que de outras formas eu ainda consigo limitar ainda mais essa métrica. Então aqui deu uma soma de 2 milhões. Aí se vocês quiserem mudar, por exemplo, a forma como isso é representado, tipo, eu quero mostrar mais casas decimais, eu quero mostrar unidades de milhão. Aí eu coloco aqui, de milhares, na verdade. Aí ele aparece as unidades bonitinho. Tudo Ou que for nenhum. formatação no visual, gente, vai estar naquela coluna ali que a Bia está mexendo embaixo de visualizações. Exato. Entendeu? E aí até uma coisa que eu vou fazer para ficar mais visual é transformar isso aqui para moeda, né? Para real, no caso. Que tá lá embaixo, porque não é Brasil, ele coloca português. Deixa eu caçar aqui. Aqui, ó. Português Brasil, que é o real. Para ele aparecer como real lá também. Aí apareceu como real aqui também. Aí, beleza. Essa é a primeira coluna que eu quero. Essa é o primeiro cartão que eu quero mostrar. Agora, deixa eu só mudar aqui, renomear o cartãozinho para ficar mais fácil de ver depois. Tá. Então, esse é o cartãozinho de saldo. Eu vou deixar aqui. Agora eu quero um cartãozinho só das entradas. Beleza, eu já tenho a soma do valor aqui. O que eu preciso fazer é olhar qual coluna que define se são entradas ou saídas, é a coluna movimentação. E eu vou puxar essa coluna movimentação para filtros neste visual. Então, quando eu arrasto, ele consegue limitar qual valor ele vai mostrar para mim. No caso, como eu só quero entradas, eu coloco só entradas.
E aí ele vai somar o valor de todas as minhas entradas. Aí eu vou renomear só para este visual como entradas. Gente, eu não vou focar muito em layout, mas layout no BI também é algo que é muito interessante de aprender. Depois, o hashtag treinamentos tem bastante vídeo sobre layout, formatação, é bom dar uma olhada. Uma coisa que eu faço também é olhar no próprio Google Print de relatório para ir me inspirando, mas beleza. Aí eu vou copiar mais esse cartão de novo, para ficar até mais fácil de reproduzir. E agora eu só quero as saídas. Então, eu venho aqui no filtro que eu já estabeleci e coloco só as saídas. E aí vai mostrar todas as minhas saídas. Aí eu coloco aqui, saídas. Ah, e uma coisa muito importante que a gente esqueceu, que foi de fazer a relação do calendário com a data. Então, beleza, gente. Essa parte de relações é o último itemzinho que tem aqui na barra lateral. Então, a gente fez a tabela calendário, não sei o quê, mas, pô, se eu colocar aqui um filtro, o filtro, ele tá bem aqui, ó. Segmentação de dados é o filtro. Se eu colocar um filtro de mês, por exemplo, ó, vou colocar um filtro de mês. Espera só mudar a visualização aqui. Se eu colocar, tipo, mês 1, ele não vai mudar em nada aqui, porque não está relacionado. Então, a gente tem que fazer essa relação. Como que eu faço essa relação? Toda essa hierarquia de dados, tipo ano, mês, nome do mês, ele veio do date. Então, eles já estão ligados. Eu não preciso relacionar esses outros à data das movimentações. Então, eu faço o seguinte: eu clico e arrasto até date. Data até date. Aí ele vai fazer uma relação. Era para fazer, no caso, né? Pronto, ele fez a relação. Aí Bia, agora. Oi. teve uma pergunta aqui da Bruna Xavier. Onde vocês indicam fazer um curso? Olha, o curso que eu fiz. Deixa eu só salvar aqui. O curso que eu fiz foi na Udemy. Ele é bem completo, tipo, tem principalmente a parte de tratamento de dados, é muito completo, então você consegue aprender muito. Mas, como eu disse antes, se, tipo, não tá no momento de investir um dinheiro em algum curso, ou quer aprender mais de forma orgânica para depois se aprofundar no assunto, eu acho mais favorável ficar pesquisando vídeo no YouTube de tutoriais específicos de como fazer simulações, sabe? Então, tipo, vou fazer aqui um dash para finanças pessoais. Então, pesquisa um vídeo no YouTube, pô, os vídeos do hashtag treinamentos tem, sei lá, 1h30, explicando passo a passo, sabe? Então, é muito mais aplicável do que assinar um curso que vai te ensinar vários conceitos teóricos jogados, sabe? Tipo, o curso pode até dar um exemplo prático no final, mas eu acho que com a prática você sempre aprende mais, sabe? Perfeito. Só complementando o que a Bia disse, para aprender inicialmente, eu recomendo fortemente você pegar conteúdo gratuito que tem no YouTube, porque tem uma gama infinita de conteúdo de Power BI no YouTube. Desde você aprendendo a fazer alguma coisa específica, a você montar esses vídeos, você montar um dash inteiro, que vão desde dash simples até vídeos de 8 horas, que a pessoa monta um dash super complexo. Ela disponibiliza a base dela para você ir fazendo em cima da mesma base, fazendo a mesma coisa. E aí, futuramente, quando você quiser se aprofundar mais, eu recomendo você fazer um curso, até porque é importante você ter no seu currículo, para você demonstrar que você tem esse conhecimento de Power BI quando algum entrevistador e tudo mais questionar isso no seu perfil, tá bom? Por mais que você saiba, é importante você ter essa chancela do certificado. Isso. Aí é o seguinte, gente. Agora a gente vai fazer o seguinte. Eu já mostrei para vocês até essa questão do filtro. Então, ele filtra aqui por mês, pode filtrar por ano também. Depois eu mostro outras opções de filtro. E aí, como eu fiz a relação, agora quando eu filtro, ele dá certo. Então, se eu filtrar aqui só pelo mês de agosto, aí ele vai aparecer os resultados só do mês de agosto. Tá, agora eu vou fazer outros 2 cartões com métricas de fluxo de caixa. Então, primeiro eu vou fazer um cartão com saída inicial. E aí, como que eu vou fazer isso? Como que eu sei qual é o valor inicial do meu fluxo de caixa? Aqui a gente tem um número das movimentações. Então, por exemplo,
eu lanço uma movimentação, e aí ele vai, tipo, por exemplo, a primeira movimentação que eu lancei, ele vai sair como número 1. Segunda movimentação que eu lancei, número 2. Logo, a gente sabe que o valor inicial que eu tenho no meu fluxo de caixa é o de número de movimentação número 1, no caso, né? Então, beleza. Então, eu venho aqui em movimentação. Não, eu venho aqui em número da movimentação e filtro. Aí eu vou escolher o número inferior. Deixa eu ver o seguinte, na verdade. Uma coisa bem legal de falar do que a Bia está fazendo ali é que existe uma hierarquia de filtros. Então, por exemplo, se ela colocou um filtro no visual e esse filtro ela colocou especificamente para esse visual, quando tiver o filtro da página inteira, da visualização inteira do quadro branco que ela está ali, ela vai conseguir fazer a hierarquia para que não mude o filtro que ela já tinha colocado no visual. Então, por exemplo, ela está colocando o filtro de mês. Se em algum visual ela já tivesse colocado filtro de mês, não teria interferência da segmentação de dados. Exatamente. Aí tá. Aqui eu escolhi o saldo inicial. Como que eu selecionei o saldo inicial? Eu coloquei o número 1 aqui do número de movimentação. Então, ele vai me mostrar só o saldo inicial. Agora, eu quero o saldo final. Qual é a diferença entre saldo final e saldo? Na teoria de demonstrativo de fluxo de caixa, o saldo ele é a diferença entre entradas e saídas do período. Então, se eu selecionar aqui janeiro, ele vai selecionar as entradas e saídas de janeiro. Mas o que eu quero também como analista financeiro de alguma empresa, por exemplo? Eu quero saber também quanto de dinheiro eu tenho até junho, por exemplo. Eu não quero saber só quanto foi movimentado em junho. Eu quero saber quanto eu tenho no total, considerando todos os meses antes de junho, até chegar ao mês de junho. Então, esse seria o saldo final ou saldo acumulado, né? Pode chamar das duas formas. Aqui, se deu para ver na nossa planilha, a gente já tem uma coluna de acumulado. Como que essa coluna é feita? É basicamente somar o valor anterior, né, acumulado, mais o valor adicionado pela movimentação. Então, esse é básico do Excel, inclusive quem viu a aula de Excel anterior à nossa vai conseguir fazer, porque é uma fórmula muito simples. Inclusive, se vocês quiserem também, dá para fazer no Power Query, na parte de tratamento de dados, uma coluna automatizada que já vá retornando o valor acumulado, mas isso tudo também é a parte. Então, como que eu vou fazer? Vocês concordam comigo que para eu pegar o saldo final de uma coluna de acumulado, é só pegar o valor máximo dela? Concordam comigo? Sim, Bia. Obrigada, entende? Então, basicamente, a gente vai colocar aqui no nosso campo o acumulado, mas eu não quero a soma do acumulado. Eu quero o valor máximo dele. E aí aqui até eu vou tirar o filtro que ele estava dando erro. Então ele vai aparecer o máximo acumulado. Aí até se eu tirar, por exemplo, o filtro de junho, só um minutinho. Deixa eu só. Coloca em real também Eu vou o valor fazer acumulado. exatamente isso. Vocês estão conseguindo acompanhar? Alguém tem alguma dúvida? Se eu estiver indo rápido demais, vocês podem me parar, gente. Tá, tá. Deu algum erro, porque esse saldo e o acumulado deveriam ter o mesmo valor quando não tem filtro nenhum. Porque, tipo, se eu filtrar por mês, aí beleza, vai aparecer só as movimentações do mês aqui no saldo, e aqui no acumulado vai aparecer de janeiro e fevereiro, né?
mas quando não tem filtro nenhum, devia estar com outro valor. Mas provavelmente também pode ser algum problema na base, alguma coisa assim. Então, a gente vai desconsiderar. Tá, beleza, gente. Então, eu já coloquei aqui os meus cartões. Normalmente a gente coloca em cartão valores que a gente não precisa fazer um comparativo, por exemplo, gráfico. Então, tipo, eu já quero ter esse valor na minha mesa agora, tipo, assim que eu entrar no relatório, já é algo que eu quero, já é um número que eu quero visualizar diretamente para conseguir fazer as minhas demais análises. E a gente também pode falar. Eu ia falar para você só mostrar algum outro tipo de visual para eles entenderem, talvez um gráfico com os locais de movimentação, só para eles conhecerem. Eu vou colocar agora. Tá, gente, agora que eu já mostrei os cartões, eu vou mostrar as representações gráficas. Então, a primeira representação gráfica que eu queria mostrar para vocês seria as despesas por classificação de gasto, né? Então, beleza. Aqui, se a gente voltar, tem a classificação aqui, ó. Em receita de serviço, receita de venda, investimento, mas isso é mais para entrada, né? No caso, a gente quer saber despesa, então quer saber saída. Então, tem, ó, despesa com pessoal, retirada de sócios, despesa administrativa, e exatamente. Acho que eu travei. Travei? Não Voltei? travou, não. Tá Tá, de boa aqui. beleza. Então, é exatamente esse tipo de demonstração que eu quero colocar aqui. Então, beleza. No eixo X, é interessante a gente colocar a classificação das nossas despesas. E no eixo Y, eu vou colocar o valor delas. Só que o valor, eu quero o valor só das saídas. Então, eu vou até colocar aqui a movimentação, colocar as saídas. Então, essa, no caso, vai ser despesa por tipo. Esse é o tipo de análise visual que a gente vai fazer. E aqui, até se passar o dedo em cima de cada uma das colunas, ele vai aparecer aqui, ó, a soma do valor para retirada de sócios, a soma do valor para despesa financeira, imposto, não sei o quê, não sei o quê. E assim, vocês veem que tá ao contrário, né? Porque os valores são negativos. Se vocês quiserem, depois pode fazer uma métrica só para saída, por exemplo. Então, vou colocar aqui, ó. Beatriz, Pode falar. deixa eu te fazer uma pergunta. Por exemplo, Pode falar. nessas despesas, se eu quiser especificar, eu quero saber quanto que eu gastei com despesas financeiras, com despesas administrativas, aí eu tenho que botar essas despesas em diferentes colunas, não é isso? Isso. É basicamente o que. Não. Você diz na base ou na visualização? Na base. Não, na base fica tudo juntinho aqui, ó. Ó, tem uma saída, que é a saída 154, que é a saída de imposto. Logo embaixo tem a saída de despesa administrativa. Logo embaixo tem de despesa financeira. Mas aí, por exemplo, é porque, vamos pegar, eu tô com a minha planilha aberta aqui. Tá. Por exemplo, despesa financeira. Eu quero botar só as tarifas de banco. Aí vamos botar que tem 3 tarifas. Tem as tarifas de banco, tarifa de boleto, tarifa de cartão, sei lá. E aí eu quero especificamente ver quanto que eu gastei em cada tarifa, entendeu? Aí, para eu saber Entendi. isso, eu preciso botar elas em colunas diferentes, tipo assim, a coluna de despesa financeira. Aí vai ser dentro dessa coluna, aí vão ter o valor de cada tarifa? Sim. De preferência. Sim, uma coisa que a gente não vai entrar aqui nessa aula por falta de tempo, mas para quem for iniciar o estudo no Power BI, eu recomendo muito, é você estudar um pouco sobre normatização de dados. O que é a normatização de dados? É basicamente o estudo ali na sua base de dados que você vai fazer para você limpar os seus dados o máximo possível para que seu trabalho seja mais fácil quando você for transformar eles em algum tipo de visualização, seja no Power BI ou outra ferramenta de data visualization. Então, por exemplo, dentro da normatização de dados, você tem a hierarquia. Não é legal você ter duas coisas diferentes sobre a mesma coluna. Então, eu vou te dar um exemplo aqui. A gente pode ter na mesma planilha, na mesma coluna, a gente pode ter ou o valor ou o número do projeto. Entendeu? Os dois são números,
entendeu? Você consegue trabalhar com eles no Power BI depois, mas você vai ter uma enorme dor de cabeça para fazer a limpeza desses dados dentro do Power BI. Então, é bem melhor que na sua base esteja normatizado. Quando a gente trabalhou no squad de Power BI dentro da ADM, a gente tinha essa dificuldade, porque a gente tinha indicadores em que alguns retornavam um percentual, alguns retornavam um valor financeiro e alguns retornavam uma quantidade. Então, Isso. 3 números, os 3 eram números, mas os 3 estavam sobre a mesma coluna de resultado e a gente teve uma dificuldade de trazer um visual para isso. Exato. Não, é porque... Desculpa, gente. Pode falar. É porque na hora que eu fui... Porque assim, eu peguei, né, a planilha, botei no Power BI, e aí para eu poder fazer essa parte de gráfico, tudo, da visualização, né, para análise do gerente da empresa, ficou muito bagunçado, assim, sabe? Eu não conseguia botar as despesas e as receitas separadas, sabe? Porque elas estavam mais ou menos na mesma coluna, não sei explicar. Ó, eu não consigo visualizar agora, Giovana, mas se você quiser, no final a gente vai deixar alguns dos nossos contatos. Então, pode me chamar, que aí você me manda o print e a gente tenta descobrir como faz isso, porque eu realmente não consigo imaginar direito qual é o empecilho, né? Tá bom, obrigada. Imagina. Mas pode me... Alguém falou alguma coisa? Tá. Vamos continuar. Beleza. Tá, gente, agora que a gente já fez um gráficozinho para análise de despesa por tipo. Ah, uma coisa que eu ia mostrar para vocês que eu acho legal. Se vocês não quiserem um visual com números negativos, que eu sei que pode ficar meio feio, a gente pode fazer uma métrica só para saídas. Então, posso selecionar qualquer célula aqui e clicar com o botão direito, e aí vai ter aqui, ó, nova medida. E aí eu clico em nova medida, isso para qualquer uma das medidas, tá? Aqui, como vai ser a primeira vez que eu vou mostrar uma medida para vocês, primeira vez que eu faço esse processo. Aí eu posso colocar aqui, saídas, e aí eu vou usar a fórmula de calculate. No que consiste a fórmula de calculate? Ela basicamente é uma forma, é como se fosse o if no Excel, ou o se, né? Então, o que eu quero aqui? Eu quero que ele some a coluna valor, mas somente para saídas. Então, somente quando a movimentação for igual a saídas. É basicamente o que eu vou falar para ele. Eu quero soma, que no caso do BI é sum, a coluna de valor. Então, aqui, movimentações valor. Mas eu quero ser... Alguém falou alguma coisa? Tá. Só quando a coluna de movimentação for igual a, entre aspas, saída. Tem que colocar as aspas porque é uma palavra, né? Não é um número. Beleza. Ele criou essa medida para mim, mas para que eu criei essa medida? Para transformar os valores negativos em positivos. Então, eu só coloco um menos aqui na frente da fórmula para ele aparecer como valor positivo. Então, aqui, ao invés de fazer esse processo de colocar soma do valor e colocar filtro aqui, eu só preciso arrastar os saídas para cá. Ele já vai aparecer aqui, só que dessa vez em valores positivos, né? E também para transformar a fórmula em moeda, eu só venho aqui, seleciono a fórmula e transformo ela em moeda. E aí vai aparecer aqui direitinho todos os valores. Beleza. Então, eu já fiz aqui uma tabelinha nesse estilo. Agora eu quero calcular qual é a margem de lucro que eu estou tendo nessa situação. Então, beleza. Eu vou pegar aqui uma fórmula, uma visualização de velocímetro, que eu acho que fica melhor para analisar a margem de lucro. E aí eu vou fazer o seguinte. Alguém aqui lembra como faz um cálculo de margem de lucro? Alguém sabe o que é margem de lucro? O cálculo, eu não sei, não.
Pô, todos os administradores, ninguém sabe. Mas beleza, gente. Margem de lucro é basicamente a margem percentual que você está tendo em cima do total ganho. Então, como que a gente faz essa conta? Entradas menos saídas dividido por entradas. Que a gente quer saber quanto a gente está tendo de lucro em cima da receita total, no caso, né? Então, a gente já fez aqui um cálculo para saídas, e agora eu também quero fazer um cálculo para entradas, porque eu imagino que essa seja a forma mais fácil de fazer essa fórmula de margem de lucro. Então, eu venho aqui, vou fazer uma fórmula, uma medida para entradas. Aí eu venho usar a fórmula calculate também, então quero que ele some o valor se a coluna de movimentações for igual a entradas. Perfeito. Bia, antes de você sair daí, acho legal mostrar para o pessoal rapidinho ali no canto direito, em que ele faz uma leitura dentro da sua tabela e ele começa a definir alguns tipos. Então, esses tipos que a Bia está fazendo, que são campos calculados, ele demonstra ali com aquela fórmula da calculadorazinha, entendeu? E assim sucessivamente. Ali em Isso, cima tem o símbolo de tabela, tem o símbolo de calendário, se vocês olharem ali no date. isso. Então, ele mesmo já faz a leitura do tipo que você está fazendo. Exato. Isso é muito bom para se organizar depois, quando estiverem fazendo um relatório e precisar arrastar várias colunazinhas dessa parte. Aí agora a gente vai definitivamente fazer a medida de margem de lucro. Então a gente vem aqui, margem de lucro, e aí eu coloco entradas, que é a métrica que eu fiz, menos saídas, dividida por entradas. Não sei se tem que colocar isso aqui entre parênteses, eu acho que tem, né? Tá. O dividido? Ah, não. É, sim. Eu acho que agora ele fez a margem de lucro. E margem de lucro é percentual, né? Então, eu só clico aqui no íconezinho percentual e ele já transforma a fórmula para um percentual. E aí, aqui na visualização de velocímetro, eu venho e arrasto. Eu falo que eu vou arrastar, mas vocês podem simplesmente clicar aqui, tá? Que já vai. E aí, basicamente, eu tenho 47,41% de margem de lucro. E aí, depois, nessa questão de máximo, mínimo, a gente pode vir aqui, eixo do medidor, e aí eu coloco, tipo, por exemplo, no máximo eu quero colocar 200%. Vai depender da meta aí da organização. Foi Deixa eu voltar. muito, Bia, porque É, é ele porque ele já vai em percentual. é em um, né? E eu acho que não é, tipo... enfim. Tá. E aí, por fim, eu quero mostrar meu saldo por mês. Então, aqui eu vou até pegar esse gráfico de cascata, que ele consegue me mostrar valores positivos e valores negativos. Ou seja, ele consegue me mostrar se o valor está subindo ou descendo. E aí, aqui eu vou pegar duas categorias. Primeiro, eu vou pegar a categoria valor. Então, o valor vai ficar na categoria. E o mês vai ficar. O mês aqui eu pego o nome do mês da tabela calendário. Vai ficar no eixo Y. Tá certo isso? Vamos ver. Não. É o mês que tem que ficar na categoria e o valor no. Isso mesmo. E aí ele, como gráfico de cascata, vai mostrar aqui os valores positivos e os valores negativos. Tá. Mas vocês veem que ele tá todo desorganizado aqui, tipo, janeiro tá lá no final, outubro tá no comecinho. Isso acontece porque na parte de classificar eixo, ele está classificando por soma-valor e não classificando por nome do mês. A gente coloca aqui para ele classificar por nome do mês e em ordem crescente.
era para ir, mas não sei o que acontece nessas situações que eu sempre me embanano todo. Invitation, sabe? O quê? Deixa eu ver se eu enxergo. A organizar aqui por mês. Tá, acho que era lá mesmo. Clica lá nos 3 Era pontinhos. lá, né? Tá dando alguma coisinha. Classifica. Aí clica em nome do mês de novo, pra ver se vai. Aí tirou. Eu acho que a ordem crescente tem outro jeito de você colocar. Eu queria tirar ela, no caso. Uhum. Enfim, gente, esse tipo de coisa é muito simples. Tipo, vocês só pesquisam no Google, tipo, como ordenar os meses em um gráfico de colunas BI, e aí ele já mostra. Porque eu sempre esqueço. E essa parte é sempre a que eu faço por último, então eu sempre faço quando eu tô cansada, aí eu esqueço. Invitation vai pesquisando aí pra gente. Tá. E aí, por fim, como o nosso tempo já tá finalizando, eu vou colocar mais um filtro de ano dessa vez. Então, eu arrasto o ano aqui, aí fica nesse feião, aí eu gosto de colocar no estilo suspense, que aí fica assim, aí só aparece aqui as opções de ano. Então, por exemplo, ele vai filtrar só do ano de 2020, ou só do ano de 2022, ou se quiser de 2020 e 2022, é só apertar no Ctrl, e aí ele junta os 2 anos, e é basicamente assim. Aí fica meio feio assim quando você monta. Aí depois você consegue ir fazendo várias coisinhas com o visual, que eu vou até mostrar para vocês um exemplo que eu já tenho. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui, ou se vai travar todo o meu Excel de novo. Ou todo o meu BI de novo. Mas aí, gente, enquanto ela tá fazendo essa troca, vocês têm mais alguma dúvida? Aproveitem o tempo. Tá mostrando aqui outro relatório? Tá. Tá, né? Tá, eu acho que ele vai demorar para carregar, mas esse é basicamente o exemplo que eu mostrei para vocês, só que com layoutzinho. Mas no caso nem tá carregando, então não tem como mostrar. É, gente, o layout eu vou realmente ficar devendo. Ah, não. Não vou ficar, não. Carregou. Aí, ó, quando eu coloco as cores, aí tem como arredondar os cantos, tem como colocar. Ó, vou até usar esse daqui como exemplo para fazer uma pequena ediçãozinha para vocês. Então, por exemplo, em colunas eu quero mudar a cor das colunas. Então, eu venho aqui na coluna e mudo a cor. Aí, eu quero que apareça esse rótulozinho aqui. Então, eu venho em rótulo de dados e ativo essa opção para aparecer os numerozinhos aqui, para não ter que ficar arrastando em cima para ver toda hora. Ou sei lá, eu quero que os cantos fiquem arredondados, né? Então, tem até uma parte aqui, eu tenho que lembrar qual. Efeitos. Aí vem fronteira visual e arredonda os cantos. E aí o canto vai ficar bem arredondadinho. E aqui mesmo em efeitos, também dá para colocar sombra. Eu acho que a sombra dá um charminho a mais. Aí dá para ir brincando, dá para ir fazendo esses layouts do fundo também com o próprio BI. Então, por exemplo, eu quero colocar uma parte do fundo
nesse tom aqui que tá atrás. E aí eu venho e vou fazendo essas mudançazinhas no layout. Mas isso é realmente só no final, não é nada prioritário, então acabo fazendo depois mesmo. Bia, uma coisa legal que dá para fazer também, que dá para falar para o pessoal, é colocar já o fundo pronto, entendeu? Então, tem Isso, gente que já constrói a imagem do fundo e no Power BI faz exato. só o trabalho de jogar os gráficos e as representações visuais de métrica e tudo mais. É, e como eu falei, tem como fazer esse fundo no próprio BI. Tem gente que prefere fazer no PowerPoint, porque além do PowerPoint ser próprio para visuais, né, para apresentações, ele tem mais opções de decoração, de design. Então, se quiser fazer por lá, baixar a imagem e upar aqui pro BI, também é bem tranquilo. Eu prefiro fazer no próprio BI, porque eu não coloco tanto detalhe, então é mais rápido. Mas beleza. Alguém tem alguma dúvida? Tem alguma dúvida aí no chat? Dá para finalizar a aula? Querem que eu mostre mais alguma coisa? Se tiver algum recurso específico que vocês querem que ela volte ou que vocês já utilizaram, mas não entenderam, a gente pode responder. Exato. Deixa eu ver se tem mais alguma coisinha legal para mostrar. Aí também, eu não vou explicar aqui porque eu não sou boa nisso. Mas também tem a inteligência artificial do BI, que basicamente você explica, que é o DAX, né? A função DAX. Você explica para a inteligência artificial que medida você quer fazer. E aí ele meio que monta ali uma medida para você, até numa parte específica aqui de medidas rápidas. Deixa eu vir aqui. Ó, medida rápida. Aí aqui você, sei lá, que é uma medida, ele já entrega aqui algumas opções. Não é em medida rápida. Você sabe, Vitation? Enfim, também é outra coisa que sempre dá para que essas sugestões. Enfim, depois é válido pesquisar qual Nossa, eu tô é. falando aqui com o microfone mutado. É Tinha bom ligar o perguntado o que microfone quer às vezes. fazer. É Ah, eu bom. queria acessar aquela parte da inteligência artificial do BI que você explica para ele o que você quer e ele faz a fórmula. Cara, e eu não cheguei a utilizar, mas provavelmente vai ser no Power Query, não? Não, acho Vai que é ser aqui mesmo. Mas eu aí acho que mesmo? deve ser sugestões aqui, mas aparentemente tem que habilitar alguma coisa. E aí, como eu estou na Uhum. conta da DIM, aí tem que ir lá pelo administrador, mas provavelmente se você fizer uma conta com seu e-mail pessoal, aí esse Copilot vai estar habilitado. Aí é só explicar, tipo, eu quero fazer uma soma do valor, mas apenas quando a coluna movimentação indicar entradas. Foi basicamente o que eu fiz com a fórmula Uhum. Calculate, mas se não quiser ficar quebrando a cabeça para fazer essas coisas, é só recorrer à inteligência artificial. Mas como toda inteligência Perfeito. artificial também, pode ser que você queira fazer uma fórmula super complexa e ela não vai entender. Mas mesmo assim Perfeito. é uma mão na roda. Bia, só um ponto aqui. O Teodoro perguntou: a atualização dos dados acontece automaticamente. Se você mostrar aí no Power BI, ali na aba de cima, a gente tem ali do lado de transformar dados, tem atualizar. Que ele vai Isso. pegar o quê? Ele vai consultar a base que você fez o upload para ele, e aí, se o arquivo permanecer com o mesmo nome, independente de você ter feito alterações ou não, você consegue atualizar. Entendeu? Exato. No mesmo nome e, se eu não me engano, na mesma pasta de trabalho, Isso, né? isso Isso. provavelmente. E aí Mas até. com certeza. Desculpa. Não, pode continuar. Não, só ia falar que com certeza tem maneiras de você automatizar. Eu sei que tem como você emitir relatórios recorrentes
e eu acredito que nesse relatório os dados já vão atualizados, entendeu? Só Isso. que aí a parte de otimização e de automatização é a parte que eu nunca cheguei no Power BI. Eu já cheguei nessa parte, até porque eu mexo muito com Power Automate no meu estágio. O que a gente faz para ficar tanto descentralizado, então não depender de uma pessoa só que tem a pasta de trabalho que atualiza o BI, a gente abre um Excel no Excel online. E aí a gente coloca esse Excel online em um SharePoint, que é a intranet da Microsoft, né? E aí, como esse SharePoint ele é online, ele é descentralizado, todo mundo que tem acesso a esse SharePoint consegue ir lá atualizar a base, e aí é só chegar no BI, apertar em atualizar, que ele já atualiza os dados. Que aí todo mundo tem acesso a esse banco de dados simultaneamente. Entenderam? Aí, só para terminar, depois que você terminar esse relatório, você pode apertar aqui em publicar. Aí ele vai salvar as alterações. No caso, está falando que não é possível, porque está aberto em outro programa. Mas quando você publicar, ele vai aparecer no seu workspace. Então, o que isso significa? Eu vou até parar de apresentar aqui e vou entrar no meu workspace. No caso, eu pesquiso Power BI visualização de dados no Google mesmo. Não estou apresentando ainda porque vou ter que fazer o cadastro aí. Mas enquanto isso, gente, o Vitor tá mandando alguns conteúdos pelo chat. Também, se vocês quiserem ir falando o que acharam da aula. Se ainda tem alguma dúvida, eu vi que alguém levantou a mão e abaixou, não sei se foi sem querer, mas só para complementar, esses são alguns dos principais canais que sempre que eu tenho dúvida, eu recorro a eles. Isso. Então, Ludmila, o pessoal da organização vai saber te responder isso melhor, mas para quem está inscrito no evento pelo Simpla e participou de até 75% do encontro, vai receber o certificado pelo próprio Simpla. Isso. E aí eu vou mostrar um dash que eu fiz aqui no CNJ, porque por algum motivo não está entrando na minha conta pessoal. Mas eu tô liberada de mostrar esse dash porque tá na página de transparência do CNJ, então tá tudo certo. Tá. Apresentando aqui minha tela de novo. Gente, juro que tá acabando. 3 minutinhos. Tá. Vocês estão conseguindo ver minha tela? Sim. Tá. Aí quando a gente entra aqui nessa página, que no caso é o Power BI Online, dá para ver tudo que eu publiquei até agora. Então, principalmente quando eu lanço no meu workspace, ele fica aqui em hub de dados. Então, ele mostra o que eu postei no hub de dados. E aí, ele me mostra a última versão. Aí eu vou entrar aqui num relatório que eu fiz no CNJ qualquer. Aí esse, por exemplo, é um relatório. Aí eu quero postar na web porque eu quero mandar o link para o meu chefe conseguir ver lá de onde ele tá. Aí eu chego aqui, eu clico em publicar na web. Pera, não expliquei todo o processo. Clico em arquivo. Aí no arquivo inserir relatório e publicar na web. Aí eu posso copiar esse link aqui e aí já jogar esse link na web, que ele vai aparecer como um relatório único aqui, que eu vou conseguir mexer. Só esperar ele carregar. E o legal, foi uma coisa que eu acabei de parar para pensar que a gente não falou, é que é totalmente interativo. Então, você vai passar por cima ali, o mouse vai mostrar que é interativo, você consegue clicar 2 vezes dentro do elemento que ele vai deixar em evidência, entendeu? Então, esse dashboard é totalmente interativo quando você publica ele também.
Aí tem como colocar hiperlink, por exemplo, eu vou clicar aqui, ele vai voltar para a página inicial. Isso se ele carregar. Aí ele vem aqui para a página inicial, esse visual inteiro, para vocês terem uma ideia, eu e os outros estagiários fizemos dentro do próprio Power BI. Então, a gente colocou aqui todos esses botões, seta para ir e voltar, tudo isso dá para fazer no próprio Power BI. E aí, a pessoa que tiver esse link consegue interagir com o relatório. E gente. É isso. Foi essa aulinha. Eu espero que tenha sido bem didático para vocês. Eu já vi alguém falando que foi muito didático, então muito obrigada, Bruna. Eu me enrolei um pouco ali no... Pera, porcentagem do tempo não é contada com tempo contínuo de chamada. Ah, tá, isso daí é pergunta para a galera da comissão, que eu não sei. Obrigada, Daniel. Obrigada, Kilane. Obrigada, Ana Luísa. Mas aí, comissão, depois se quiser responder aí. Certo. Então, assim, nós finalizamos o workshop e agradecemos aos ministrantes pela participação na 11ª CADM. Nós informamos que as declarações serão enviadas por e-mail e também estarão disponíveis nos ingressos do Simpla em até 48 horas. Relembrando, participem da nossa campanha de solidariedade, com doações de roupas e de alimentos não perecíveis. Os pontos de coleta estarão recebendo e a comissão organizadora também estará recebendo no Auditório Verde da Face. Agradecemos aos nossos patrocinadores, Fazenda e Mercado Malunga, Dex Company, Caricari Alimentos, Eventos Locações, Mobiliário para Eventos e Patrícia Guerra Fotografias. Com relação a algumas dúvidas que enviaram no chat, deixa eu ler aqui só um instante. Perguntaram se seria computada a presença contínua, né? Bom, a gente vai ver, na verdade, o tempo em que o login da pessoa esteve online, né? Então, se você permaneceu, apesar da sua conexão ter falhado, permaneceu 75% do tempo, então tá valendo, o certificado vai ser enviado para o seu e-mail. Se não, então você não recebe o certificado. E é isso, pessoal, muito obrigado, uma boa noite a todos e parabéns aos ministrantes. Valeu, gente.